professores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um nosso encontro formativo do programa de recuperação e aprofundamento agora do ano de 2022, proposto pela nossa Secretaria Estadual de Educação. Mas antes eu quero me apresentar, sou morena, tenho os olhos castanhos, tenho cabelos longos, negros e cacheados. Estou usando uma blusa vermelha e me chamo Débora Cristina Rocha, graduada em Letras e Pedagogia, especialista nas práticas sociais de leitura e escrita. Atualmente exerço a função de formadora, moro na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Vale ressaltar que o programa de recuperação e aprofundamento tem como seu foco principal, como objetivo, proporcionar aos nossos estudantes a possibilidade de aprender aquilo que é essencial, de aprofundar, de recuperar aquilo que se encontra em defasagem também, para que ele tenha sucesso na sua trajetória do ano seguinte. Quero compartilhar com vocês o meu PPT, só um minutinho, vamos lá. Pronto. Antes de tudo, eu quero lembrá-los que esse caderno do material do Aprender Sempre, vocês encontram no link da EFAP, não só o caderno do Aprender Sempre, como também os outros materiais, como São Paulo Faz Escola, o currículo em ação, tanto o material do aluno como o material do professor. Também quero apresentar o objetivo do nosso encontro. São 3 objetivos, né, que é apresentar a sequência de atividades do nosso material do Aprender Sempre, da terceira série, né, do ensino médio, relacionar o tema central, que hoje a gente vai discutir sobre o letramento, com as atividades da sequência de atividade 1, tendo como foco a concepção de leitura. Fortalecer as ações de desdobramento da TPC, com foco na organização da gestão de sala de aula. Então, como vocês podem ver, iremos retomar todas aquelas orientações que foram passadas, né, na formação de etapa, e vamos revisitar também alguns recursos, algumas ferramentas, né, análise da plataforma do CAED, e vamos recomendar também algumas ações para que vocês dêem continuidade no ATPC, desdobramento de pauta, que é aquele momento, né, que vocês fazem entre os pares. Então, como vocês podem ver, a nossa agenda está dividida em 3 momentos. O primeiro momento, eu vou apresentar a sequência né, de atividades do material, vamos analisar um pouquinho, refletir, né, o que o caderninho está propondo, da terceira série do ensino médio, né, então nós vamos pensar, né, de como que a gente vai trabalhar isso em sala de aula. No segundo momento, a gente vai relacionar o tema, que é o foco letramento, com a sequência de atividade 1 que está sendo proposto, tendo como foco a concepção de leitura, né, e no terceiro momento, vocês dão continuidade no ATPC de vocês, né, no ATPC da escola, para que vocês pensem na avaliação diagnóstica, na avaliação de entrada, né, enfim, o desdobramento de pauta. Bom, nesse primeiro momento, que é a apresentação da sequência de atividades do material Aprender Sempre, antes da gente iniciar em si quais são as atividades, a sequência das aulas, eu quero apresentar para vocês primeiro a matriz de habilidades, né? Eu quero revisitar o que está propondo lá na nossa matriz de habilidades. Bom, primeiro, por que devemos priorizar o currículo, né? Segundo, as habilidades essenciais, o que é isso? Terceiro, as habilidades de suporte. E aí a gente relaciona com o quadro indicativo das aulas. Então, como vocês podem ver, nessa sequência de atividade 1, nós vamos trabalhar com 2 tipos de gêneros textuais, que é o conto e o romance. E a gente vai pensar, por que priorizar? Isso está proposto no nosso currículo paulista? Será que o método que está lá, que eu vou ensinar para o meu aluno, eu vou desenvolver a habilidade essencial? Será que essa habilidade de suporte, ela vai sustentar, vai fortalecer para que o meu aluno desenvolva essas habilidades essenciais? E o quadro indicativo das aulas, ou seja, as aulas estão articuladas uma à outra, estão amarradas, né, para que eles consigam fazer o percurso formativo, né,
para chegar ao seu objeto de conhecimento, né, nesse percurso cognitivo. Então, vamos primeiro, o currículo, por que priorizar? Né? Qual que é a relevância disso? Por que devemos priorizar? Né? De que maneira? Primeiro, aprender aquilo que é essencial para o estudante seguir sua trajetória para o seriano seguinte. As evidências internacionais, elas indicam que ajustar a prioridades da aprendizagem é essencial para desenvolver o currículo em anos acadêmicos mais curtos. E pesquisas também mostram, né, que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter um impacto negativo, né? Será que aquilo realmente foi aprendido, desenvolveu a aprendizagem? E com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico, né, foi modificado também, ou seja, mais do que nunca, agora se tornou importante a gente priorizar as aprendizagens essenciais, já que os nossos estudantes, né, durante 2 anos de aula remota, eles têm apresentado lacunas, né, de defasagens, fragilidades, às vezes em algumas competências relacionadas que deveria ter sido desenvolvida na etapa certa, né, para que ele tenha sucesso na sua trajetória. Bom, trata-se também de uma priorização do currículo paulista, que é no caso do ensino fundamental, que também dá continuidade no ensino médio, porque vai abordar as habilidades e os conhecimentos essenciais, que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando na sua trajetória. Também foram consideradas na elaboração da matriz de habilidades tanto as habilidades essenciais, aquelas que estão previstas, né, no ano em série, como as anteriores, quando a gente trabalha as habilidades de suporte, né, que são estruturantes, né, para que eles possam avançar no seu percurso educacional. E a matriz também nos orienta, né, a produção do material didático, de recuperação e aprofundamento, a seleção de trechos de materiais, tanto da língua portuguesa como da disciplina de matemática. E também orienta as avaliações diagnósticas intermediárias, né, de processos, tanto essas avaliações externas, que são elaboradas pela própria SEDUC, como também ela colabora para a avaliação interna, né, que são aquela que vocês, professores, elaboram no início do ano, naquele momento da avaliação diagnóstica. Bom, como habilidade de suporte, antes do suporte eu pulei aqui a habilidade essencial, vamos primeiro entender o que está se pedindo na habilidade essencial. Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, que são o quê? Quais são os elementos narrativos? Os personagens, os marcadores de tempo, né, a localização, a sequência dos fatos, né, o tempo cronológico, né, ou o tempo relógio, enfim. Na construção do sentido romance do conto do século XIX, apropriando-se deles no processo da elaboração do sentido. Então, essa habilidade essencial, ela requer que o aluno desenvolva duas competências. Primeiro, reconhecer os diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, né? Tanto eles conhecer a composição, a estrutura de um texto, um gênero romance, diferente do gênero conto, como também ele se apropriar, né? Entender a intencionalidade de cada gênero textual. E aqui temos também as habilidades de suporte que vão fortalecer, vão favorecer, né, vão contribuir para que os nossos estudantes desenvolvam a habilidade essencial. Então, nós temos 4 habilidades aqui, ó. Estabelecer, distinguir, identificar e reconhecer. É interessante que a gente sempre faça essa interpretação do verbo, né, que ele sempre apresenta no infinitivo. Então, vai estabelecer o quê? Né, a relação entre as informações, né, do texto lido. E como que eu estabeleço essas relações? Quando o professor, na função de mediador, facilitador, ele faz o levantamento dos conhecimentos prévios, né, sobre aquele assunto que vai ser trabalhado. Distinguir as marcas próprias do texto literário, estabelecer relações entre o texto literário e o seu momento de produção, situando-se o quê? O aspecto histórico, social, político, né, o mesmo religioso. Então, é interessante nesse momento não só trabalhar a parte da arte, da literatura, como também o contexto histórico, né, que vai facilitar a compreensão do aluno, dele entender que a escrita é um reflexo de um momento histórico.
Então, nesse momento aqui é muito interessante que o nosso caderninho ele propõe de você trabalhar de maneira interdisciplinar ou mesmo transversal, porque você pode atravessar outra área de conhecimento, né? Então, por exemplo, vamos pegar lá história, filosofia, sociologia, né? Ou também interdisciplinar, né? O professor de arte pode contribuir nesse momento, mostrar que aquele momento histórico não refletia só na escrita, mas na arquitetura, na escultura, na pintura, na música, né? E a terceira habilidade de suporte, identificar em textos literários do século XIX e o século XX as relações entre tema, estilo, né, o seu contexto de produção, fazer essa diferenciação, essa semelhança. E, por último, reconhecer, né, essas diferenças que eu acabei de explicar nesses gêneros literários narrativos, ou seja, transformar aquela atividade numa situação de aprendizagem para contribuir, ou seja, para que aquele conteúdo seja mais significativo para os nossos estudantes. Bom, então aqui nós temos, né, as habilidades ainda de suporte, como vocês podem ver, elas são do ensino fundamental do sexto ao nono ano, de língua portuguesa. Então eu tenho aqui planejar texto, divulgação científica, lá embaixo tem engajar-se ativamente nos processos de planejamento, né, enfim, é aquilo que eu falei que vai fortalecer. Então, eu quero mostrar para vocês agora o panorama das 8 aulas. Então, nós temos aqui 8 aulas nessa sequência de atividade 1, que vai favorecer também a pesquisa, para que depois eles planejem e produzam um texto. Então, nós temos na aula 1, não só a arte pela arte. Na aula 2, nada é por acaso. Na aula 3 e 4, né, leio e logo existo. Na aula 5, outras faces. Na aula 6, quem conta um conto. Na aula 7 e 8 é onde eles farão o planejamento, né, para a produção escrita. Então, como vocês podem ver, essas aulas são articuladas, vão trabalhar os 4 eixos, né, que está proposto lá na nossa BNCC, que é a oralidade, análise do aspecto discursivo, para depois o aluno já ter familiaridade com o gênero textual e aí ele ter autonomia na sua produção, né? Mas antes de eu apresentar para vocês a sequência da atividade 1, eu quero retomar algumas concepções, até que vocês já viram na formação de etapa, que concepção que nós temos sobre letramento, né? Referente a essas práticas de leitura. Então, como vocês fizeram já no outro ATPC da etapa, lá foi também citado sobre o letramento, né? Foi citado alguns autores, mas enfim, como que isso pode contribuir para a nossa formação de hoje, para a formação dos nossos alunos como leitor mais proficiente, né? Não aquele que lê apenas um único gênero textual, mas lê uma diversidade de gênero, entende a intencionalidade de cada gênero, ou seja, ele entende que para cada tipo de texto vai exigir um tipo de leitor diferenciado. Então, aqui eu vos apresento 2 autores, né? 2 autoras, né? Vamos pensar assim, que é a Angela Kleiman, que ela fala, né, das práticas de leitura e escrita, ela relaciona, né, com a situação de ensino-aprendizagem da língua escrita por parte dos alunos, né? E ela coloca também que trata de uma concepção em que o letramento ele pertence ao quê? Às práticas sociais de leitura e escrita, ou seja, aquilo que o professor propõe dentro da sala de aula, né? A escola cumprindo a sua função social. Então, são os eventos onde eles são colocados em ação, né, em evidência sobre aquilo que está sendo apresentado para eles. Então, como ela escreve ali, ó, são práticas de leitura e escrita que analisa 2 concepções dominantes de letramento, relacionando o termo com a situação de ensino e aprendizagem da língua escrita, por parte das crianças, dos adolescentes e dos adultos. E a outra autora, né, a Silva Tufoni, né, ela fala que a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, um grupo de indivíduos, né, que é o letramento, porque focaliza os aspectos sócios históricos da aquisição de um sistema escrito em uma sociedade. Ou seja, em outras palavras, ela diz o quê? Que a alfabetização não é apenas decodificar, ou seja, isso seria insuficiente para que o aluno desenvolva o letramento, né? Porque se ele apenas decodifica, ele só vai ser uma pessoa alfabetizada, mas isso não significa que ele desenvolveu a competência leitora, né?
E então é necessário utilizar a leitura, a escrita, né, de acordo com as exigências sociais que ela designa como letramento. Bom, o nosso currículo paulista, ele também prevê, né, as práticas de leitura sociais e escrita, porque lá no nosso currículo, na página 38, ele tem o seguinte conceito: o letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes na práticas sociais mediadas pela leitura, a escrita, e os habilitam também a produzirem textos, que envolvem a linguagem verbal, a não verbal e a multimodal, presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. Então, como vocês podem ver, o nosso próprio currículo paulista ele já propõe que o ensino seja voltado num contexto de letramento, né, ou seja, que essas práticas sociais de leitura e escrita sejam colocadas dentro da sala de aula, o aluno na posição ativa, né, onde o professor apresenta uma diversidade textual, uma diversidade de gêneros, onde ele tem a competência de compreender a parte estrutural de cada gênero, a intencionalidade de cada tipo de texto, aonde aquilo vai circular, quem é o público-alvo daquele texto, né? E ele coloca não só no texto escrito também, no texto não verbal, né? E o multimodal também. Bom, como vocês podem ver, né, algumas concepções de leitura, então eu pergunto, né, o que é ler, para que ler e como ler, né? Então as respostas para esses questionamentos depende da concepção de leitura resultante de um determinado leitor, de uma língua, de um texto, né, que vai entender a construção daquele sentido. Mas o que a gente tem que pensar, né? E para dar essa construção dos significados, ou seja, ler significa o quê? Unir os conhecimentos, né? E como que a gente une esses conhecimentos? Quando o professor faz o levantamento dos conhecimentos prévio, porque aí eles começam a mobilizar, eles começam a esquematizar um esquema mental, né? Daquilo que eles estão lendo diante dos seus olhos, porque ler vai além dos olhos, né? Então, o que é a leitura? É o resultado dessa interação, dessas informações que foram ativadas, e quem que ativa isso? Somos nós, professores, no momento quando a gente faz o levantamento de conhecimentos prévios, quando a gente problematiza, né? Provoca o aluno, vai lançando perguntas, mas não vai dando resposta, ou seja, vai dando pistas, né? Para que eles pensem nessa variedade de gêneros textuais, até os gêneros digitais também, né? Que agora eles utilizam bastante nesse contexto, ainda mais nesse período de pandemia. Então, quer dizer o quê? Que a leitura ela vai além, né, dos conhecimentos prévios, vai aquilo, a forma que o professor vai direcionar, da forma que o professor vai problematizar, na forma que o professor vai motivar esses alunos, despertar o interesse deles pela leitura. E a partir daí ele passa a ter familiaridade com aquele gênero, né? Então já facilita a sua compreensão. Então, a leitura ela é interativa, de extrema complexidade na produção de sentido, não se realiza somente por meio dos elementos linguísticos e na forma composicional do texto, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes, né? Então, esse conceito quem fala para nós é o Elias, né? E também temos da Isabel Solé, né? Que ela fala sobre as estratégias de leitura. É aquele momento que os estudantes eles são mobilizados, né? É o momento que há também a interação ali, a circulação de informação a favor da aprendizagem. E é nesse momento que eles vão ativar os seus conhecimentos prévios, né? Naquele momento ali que está sendo apresentado para eles aquela variedade de gêneros. E ali eles começam a fazer o quê? Os seus esquemas mentais, né? Eles elaboram, eles começam a elaborar hipótese, né? Sobre aquele conteúdo, sobre aquele texto que está sendo apresentado. E também é interessante pensar assim, que nós, professores, nós temos o dever de apresentar essa variedade. Também temos que ser leitores para ser exemplo, né? Não adianta nada, por exemplo, eu falar para o meu aluno que ler é bom, enquanto isso eu não leio. Né? Então, é interessante que você faça aquela dinâmica de roda de leitura, leitura compartilhada, não para cobrar, fazer chamada oral, nada disso, simplesmente para compartilhar com ele um bom texto. E nessa leitura compartilhada é interessante que você diversifique, né? Cada dia você lê um gênero diferente, para que ele comece a tomar gosto e se familiarizar também.
Bom, nas práticas de leitura e escrita, a língua portuguesa, a linguagem é como prática social, né? De maneira a considerar todos os eixos do componente. Então, como vocês podem ver, a linguagem ela é vista como uma prática social. E quais são os eixos da língua portuguesa? Então, a gente tem aqui no nosso slide, é a leitura, é a produção de textos, é a oralidade, é a análise linguística e a semiótica. E aí eu pergunto para vocês, será que o nosso caderninho do Aprender Sempre, a sequência de atividade 1, ela propõe esses 4 eixos da língua portuguesa? Será? Então a gente tem que estudar, tem que conhecer o material, mas eu já vos adianto que sim, porque o nosso currículo paulista, ele está articulado, ele dialoga com a BNCC, isso está previsto lá na BNCC, desde lá da época dos PCNs, né? Da parte do enunciativo, da parte discursiva, ou seja, ele define a linguagem como uma forma de ação interindividual, né, orientada por uma finalidade específica, né? É um processo de interlocução que vai realizar as práticas sociais que existem na nossa sociedade. Então, é sempre interessante quando vocês vão analisar cada sequência de atividade, naquele conjunto das 8 aulas, se vai trabalhar esses 4 eixos aqui, que é a leitura, a oralidade, a análise do aspecto discursivo, para depois eles terem autonomia da sua produção. Geralmente sempre tem uma pesquisa ali no meio, alguma coisa assim, né? Já que a gente está falando que vamos trabalhar com práticas sociais de leitura e escrita, então para eu trabalhar com essas práticas sociais de leitura e escrita, eu tenho que trabalhar esses 4 eixos. Bom, chegamos agora no nosso segundo momento, né, onde eu vou apresentar para vocês a sequência de atividade 1, mas antes disso, eu quero apresentar para vocês, né, para a gente retomar aqui a semana de planejamento, né, que foi do dia 26 ao dia 1º, dia 26 de janeiro ao dia 1º de fevereiro, né, foi proposto para que vocês fizessem uma avaliação diagnóstica desse aluno, principalmente dessa parte de leitura. Então, eu quero apresentar para vocês as ações pedagógicas, né? São etapas que devem ser realizadas, né? Porque a leitura ele é um processo complexo, que muitas vezes os estudantes eles relutam, né? Eles não querem praticar, até porque eles não têm familiaridade com aquele gênero, eles não têm essa postura de leitor, né? Eles não vêem sentido naquilo no cotidiano. Então, por isso cabe vocês, professores, né, observar essas ações pedagógicas, que vou mostrar aqui para vocês as etapas, para que vocês possam, antes de tudo, encantar os nossos estudantes e direcioná-los, né, para esse mundo da leitura, né, sensibilizando, fazendo levantamentos de conhecimentos prévios, mostrando vídeos inspiradores, relato de autores, né, de livros, enfim, né, para que haja aquela reflexão crítica das obras literárias e que lhe permite não só deleitar, né, de uma boa leitura, mas compreender o porquê que escreveu daquela determinada maneira, de acordo com o contexto da época. Então, aqui eu vou apontar para vocês alguns itens relativos à motivação, né, que vai levá-los a motivar a leitura. Então, vamos lá. Aquilo que eu acabei de falar, é momento de sensibilização, acionar os estudantes o desejo pelo ato de ler, né, para que eles vejam que tem sentido, sintam capazes também, né, de serem leitores, de buscar um bom livro, enfim. Qual que é o objetivo da leitura? Há muitas possibilidades de estabelecer os objetivos dos leitores em relação ao texto lido. Para quê? Então, o aluno ele tem que entender que a leitura ela tem que ter uma finalidade. Eu leio para quê? Né? Eu leio para me informar de maneira mais precisa, eu leio para simplesmente me divertir, eu leio para compreender algumas regras e instruções, né, principalmente textos instrucional, por exemplo, bula de remédio, né, interessante você ler a dosagem, enfim. Eu leio para adquirir o quê? Novos conhecimentos. Também eu leio para revisar aquilo que eu já escrevi, se está um texto bem escrito, e eu leio para estabelecer melhor, né, comunicação entre sociedade e também para que eu, né, faça exercer os meus direitos, né, de cidadão, os meus direitos e os meus deveres. Bom, ainda continuando nessas sugestões de etapas, é interessante agora a mediação das estratégias de leitura
dos estudantes. Por quê? É aquilo que eu falei, nós temos que ser exemplo, né? Como que eu vou cobrar do meu aluno ser leitor se eu não for leitora? Então, o aluno, eles nos observam bastante. Então, é interessante que você realize essa roda da conversa, faça uma leitura compartilhada, envolvendo, né, questionamentos que vai ativar os conhecimentos prévios que eles têm sobre aquele assunto, sobre aquela composição do gênero textual, né, ou às vezes mesmo aquela temática, abre ali um debate sobre a temática, faz uma comparação daquele tema no século XIX, no século XX, o que estava acontecendo na história naquele momento, para que eles comecem a se posicionar, né, mas de uma forma criticamente. E o quarto, contextualização do texto, consiste na inserção de elementos que evidenciam um fato, um acontecimento ou um discurso que pode ter ocorrido em períodos diferentes, né, para situar os nossos estudantes nesse contexto. Então, como vocês podem ver, né, é aquilo que eu falei, envolve além do que os olhos lê, né, envolve toda uma prática metodológica, todo um preparo do professor, todo um conhecimento para que você motive esses alunos, para que você ative esses conhecimentos prévios que eles têm sobre a leitura e para que eles vejam sentido naquilo que eles estão lendo, é necessário que você, enquanto professor, problematize para que eles pensem, né? E aqui agora eu vou começar a apresentar para vocês algumas aulas, né, da sequência da atividade 1. Então, a gente inicia aqui com o objetivo da aula, ler o gênero textual poema e associar ao contexto de produção, tá vendo? Volta de novo a história aí, né, o contexto histórico, estabelecer relações entre as informações daquilo que foi lido e aos conhecimentos prévios, é o momento que o professor questiona ali, ele problematiza, utilizar o repertório cultural próprio para ampliar o sentido do texto. Então, esse repertório cultural próprio é o momento mesmo ali quando você faz o levantamento, ou às vezes é um momento nas práticas sociais de leitura, onde eles vão circular as informações, porque eles também não são vazios, talvez eles conheçam até sobre aquele autor, e aí a gente tem que pensar o seguinte: será que tudo isso, esse objetivo dessas aulas, elas vão fortalecer para que o meu aluno desenvolva a habilidade essencial que está ali embaixo no slide, que é reconhecer o quê? Os diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, que são os personagens, os marcadores de tempo, né? Será que eles vão conseguir diferenciar, apesar dos dois serem um gênero narrativo, mas o romance de um conto, né? Aproximando-se, entendendo o sentido daquilo, a intencionalidade daquilo, o meio de circulação? Enfim, então nós temos aqui a aula 1, né, que não é só arte pela arte, então aqui os alunos eles vão ter que fazer uma leitura, né, onde eles deverão comparar a leitura verbal e não verbal, né, então eles vão ser cercados por imagens visuais do Santa Ela, né, e ali eles vão ter que fazer a leitura, não só apenas decodificar, e eles vão ver que mesmo sendo um texto de imagem, ele também tem sentido, né, mesmo que apenas uma imagem, vai ter que envolver esse aluno para ele compreender que o letramento também é visual, ou seja, não é só aquilo que está escrito, né? Que a leitura ela pode ser feita de uma imagem que requer uma interpretação, requer de uma sensibilidade, enfim, né? Então, ele vai ter que estabelecer essas relações intertextuais com obras literárias. Aí é interessante que vocês dialogam com eles, né? Mostram para eles, vai provocando para ele ver o que está explícito ou implícito naquilo que está sendo trabalhado naquele momento, para que ele consiga estabelecer as relações com os aspectos relativos à subjetividade, sobre, por exemplo, aqui que está sendo apresentado, né? O amor, a paixão, o sentimento e o romance. Também, gente, nesta aula vai ser apresentado para eles uma epígrafe, né? Que é a parte de uma estrofe da canção Mignon, que ela foi traduzida pelo escritor João Ribeiro. Só que antes dessa leitura, o ideal é que vocês discutam com os estudantes sobre o que é uma epígrafe, né? Peça até para que eles pesquisem isso em dicionário, enfim. E eles vão ter que entender que a epígrafe é uma espécie de fragmento de textos, né? Mas para isso, vocês vão provocando, né? Vai perguntando, vai dando pista para que eles entendam que é uma espécie de fragmento de texto ou poemas de outros autores, né? E que no caso aqui a epígrafe
ela está pegando da onde? Da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que tem como temática, né, a sua vontade, né, de retornar à pátria. Então, aqui é interessante você abordar o gênero epígrafe, né, que permite que a leitura seja mais significativa, porque ela vai demonstrar que, para se escrever, muitas vezes, a leitura de outros autores pode nos inspirar naquilo que vamos escrever. E depois, né, vocês apresentam para eles, que é a atividade 2, que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né, que é relevante que discuta com eles essa primeira geração romântica, né, que ocorreu lá em 1820 até 1870, mostra para eles que ele era um poeta indianista, né, o único do seu tempo, daquela época, daquela dimensão, né, do tema indígena, e o que o eu lírico que ele apresentava nos seus poemas, nas suas poesias, era sobre um ponto de vista do índio, né, mostrando as suas dores, os seus valores, o enfim do povo. E aqui é continuidade da atividade lá da Canção do Exílio, né? Onde você vai abrir ali a roda de conversa para que você possa fazer o levantamento dos conhecimentos prévios, que às vezes eles já leram esse texto, mas eles nunca imaginavam qual era o sentido desse texto, né? Enfim, vai fazendo questionamento, tipo assim, qual foi a última obra literária, né, que vocês leram? O que mais lhe chamaram a atenção nessa leitura? O que caracteriza um texto literário? A linguagem empregada é a mesma utilizada em texto não literário? Enfim, né? Vai lá, vai provocando, vai perguntando, né, sobre essa questão e vai havendo essa circulação de informações, aí depois você socializa e aí você sistematiza, né? Mostra para eles que trata-se de um poema autobiográfico, né? E que você espera que ele reconheça a simplicidade dos termos empregados, aquele vocabulário que foi utilizado ali como evidência, a paisagem, né? O enatecimento lá da natureza, que ele faz aquela ruptura, né? Com os modelos clássicos, tipo o classicismo, o parnasianismo, enfim, né? Então, aqui, gente, conhecendo a atividade, como vocês viram, né? Então, foram disponibilizadas questões relativas ao texto, né? Que a gente abordou. Então, é interessante que os estudantes desenvolvam, né, essas estratégias de leitura, ou seja, eles devem ativar os seus esquemas mentais e eles ativam quando vocês fazem o levantamento dos conhecimentos prévios, né? Para a construção de sentido, elaborar a hipótese também acerca da informação contida no texto, que pode ser confirmada ou pode ser rejeitada, né? E o professor ele não elabora estratégia, mas ele faz essa mediação, né? Dessas estratégias no momento que ele faz o quê? A problematização para que o aluno tenha sentido daquilo. Bom, chegamos agora no nosso terceiro momento, então eu quero apresentar para vocês uma sugestão de atividades que vocês podem estar desenvolvendo, né, discutindo agora no momento da TPC Desdobramento de Pauta, momento da TPC de vocês da escola, e eu sugiro aqui que vocês trabalhem com a metodologia da sala de aula invertida, né? Então eu quero ler esse conceito. A sala de aula torna-se o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas, como resolução de problemas e projetos, discussão em grupos e laboratórios. No entanto, o fato das atividades que os estudantes realizam online poderem ser registradas em ambiente virtual de aprendizagem, criar oportunidade para o professor fazer um diagnóstico preciso do que o aprendiz foi capaz de realizar, as dificuldades encontradas, seus interesses e as estratégias de aprendizagem utilizadas. Com base nessas informações, o professor, juntamente com o aluno, pode sugerir atividades e criar situações de aprendizagem totalmente personalizadas. Então, como vocês podem ver, né, essa sala de aula, esse modelo de metodologia sala de aula invertida, ainda mais agora, né, que os nossos estudantes, a maioria estão estudando de maneira online, muitas atividades eles têm feito online, né? Então, antes deles frequentar a aula, utilizando esses ambientes virtuais, é interessante que vocês utilizem essa metodologia, porque ela vai exigir uma organização da sala de aula,
ela vai, uma organização da sala de aula, e eles têm como tema serem pesquisados, né? É interessante que você direcione os temas que vocês querem que eles pesquisem, e logo eles deverão se adaptar à realidade da escola, né? Então, a sala de aula, ela torna-se um lugar de trabalhar os conteúdos que já foram estudados, realizando atividades práticas, né, como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios. No entanto, essas atividades que os estudantes realizam online, elas poderão ser registradas, né, nesse ambiente virtual, criar oportunidades, né, para o professor também fazer um diagnóstico, registrar ali o que deu certo, o que não deu, e sugerir outras atividades e criar situações de aprendizagem. Então, nessa primeira etapa, eu sugiro para que vocês abram um debate, para que eles possam discutir essa temática, né, desenvolvida lá do gênero que vai ser o objeto a ser pesquisado, né, que você, professor, sugeriu. Depois eles elaborem roteiros, né, contendo os conteúdos a serem pesquisados pelos estudantes. Depois, é interessante que eles acessem fontes confiáveis, né? Então, isso é interessante que você, professor, direcione esses links, indica também o site, as mídias, né? Para que atenda a esses questionamentos que você vai fazer. E define depois um cronograma, como que isso será apresentado, né? De que maneira que isso será apresentado e como isso será avaliado. E é interessante mesmo que você abra esse debate, né, para que possa fazer a discussão dessa temática, que é o objeto de pesquisa, depois elabora roteiro, depois você orienta os estudantes quais links que eles devem, e depois define um cronograma para as apresentações. Já na segunda etapa, definir a formação dos grupos, né, deixa que eles definem também, né, vamos trabalhar um pouquinho o protagonismo, pensando de uma maneira também heterogênea, que daí cabe você, professor, direcionar. Por que heterogênea? Porque tem que haver a troca de informações, né? Então tem que ser alunos com níveis de proficiências próximo, né, para que eles ativem o seu cognitivo, né, e desenvolvam a competência. Discutir com eles também o papel de cada um, né, na realização dessa pesquisa, quem vai anotar, quem que vai fazer o produto final, quem vai apresentar, né, também as possibilidades do uso da tecnologia que eles gostam muito, os leve lá no laboratório de informática, mas antes verifique que a sua escola está tudo funcionando, né, perfeitamente. Verificar a necessidade do material pedagógico, já separa algumas obras ali também, pensar no mural, se vai ser físico, se vai ser virtual, onde eles vão divulgar, e por fim, né, discutir com a turma como serão essas formas de apresentação, né? Então isso é muito interessante. Então, como vocês podem ver, essa terceira etapa, indicando o centro de mídias, também tem lá, né, tem esse link que orienta, né, os estudantes como acessar o centro de mídias, e além de eles acessarem, lá tem uma variedade de aulas, né, que podem ser acessadas tanto pelo celular como computador, na sala de informática, que são fontes de pesquisa, né? Então vai dar essa oportunidade também deles pesquisarem, deles interagirem, né? Discutindo às vezes o que eles aprenderam ou não, se eles têm dúvida ou eles querem sanar alguma dúvida. E, por fim, na quarta etapa, né, a socialização das atividades. Então, essa é uma etapa de suma importância, porque é o momento da decisão, né, que é a forma que isso vai ser apresentado. Então, vai ter a exposição dos relatórios, né, daquilo que foi pesquisado, a organização de seminários, né, para essa exposição, os gêneros textuais que tratam sobre fake news, né, que está proposto lá no caderninho, e o debate ele deve ser regrado, né, ou seja, com as regras relativas ao tema, polêmica, envolvendo, às vezes, até outras temáticas também. Então, como vocês podem ver, né, no desdobramento de pauta, agora onde vocês vão reunir com seus pares para analisar essa formação, de que maneira as sugestões que foram apresentadas aqui poderão ser instrumentos de orientações para vocês no ATPC. Então, nessa primeira etapa, vocês vão reunir com seus pares para discutir as sugestões apresentadas nessa formação. Na segunda etapa, vocês vão selecionar as aulas que atendam às habilidades necessárias para que serem retomadas, né, com seus estudantes, observar a trajetória proposta nessa formação, para análise das aulas da sequência de atividade 1. E sempre lembrando, né, que o tema central da nossa formação de hoje é o letramento, mas com foco não na escrita, mas na leitura. Aí vocês vão analisar a possibilidade do uso da metodologia da sala de aula invertida, né, que eu sugeri, que acabei de sugerir para vocês agora. E
Terceira etapa é a mão na massa, né? Onde vocês vão elaborar o planejamento no ATPC, vão refletir as formas de avaliar as atividades dos estudantes, verificar a possibilidade dos trabalhos serem socializados, enfim, né? Não somente a sala de aula, mas também a forma que eles vão divulgar, né, isso na escola. Bom, professores, sistematizando então a nossa formação, eu apresentei para vocês a sequência da atividade do material do Aprender Sempre, a sequência da atividade 1, relacionamos com o tema central, que é o letramento, né, tendo como foco a concepção de leitura, e aquilo que eu falei, eu sugiro que vocês fortaleçam isso agora no ATPC, continuidade de vocês. Bom, foi muito bom para mim essa formação hoje com vocês, compartilhar desse momento de estudo, esse aprendizado coletivo. Quero falar que eu gostei muito, muito, muito de estar compartilhando, né, as nossas ideias, os nossos ideais, e espero ter contribuído um pouco nesse momento de reflexão. Então, eu peço para que vocês avaliem a nossa formação de hoje, vocês podem ver aí na tela, tem o link, tem também o QR Code, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa pensar nas próximas formações. Então, aqui tem as referências que eu utilizei, né, para fazer o preparo do nosso PPT, e eu agradeço a participação de todos, muito obrigada por tudo, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima.